Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Coelhinho da Páscoa? Ovos, chocolates? Essa é a verdadeira Páscoa? Estamos tão acostumados com o coelhinho vindo entregar ovos de chocolate, deixando pegadas pelo chão, dando tanta ênfase a esse rito que esquecemos qual o verdadeiro motivo. Você sabe o que significa? Bom, hoje vamos descobrir juntos o real significado da Páscoa. Sejam bem-vindos ao meu canal Discipulando Amigos. Se você não me conhece, me chamo Andréia Cris. E antes de começarmos esse vídeo, peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, se inscreve no canal, dá um like e, se puder, compartilha com seus amigos. Assim como você, eles também vão saber o significado de verdade da Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem direta do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib e depois foi chamada de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. Este mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima, do hebraico pisash, derivado do verbo passar, quer dizer saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Vamos voltar um pouco no tempo para entendermos o que aconteceu para que o juízo de Deus atingisse aos egípcios desta forma. E a história da Páscoa começa assim. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Está em Gênesis 15, 13 e 14. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito, ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó, que era o pai de José, até o Egito em busca de alimentos. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viviam com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Está em Êxodo 1, do 6 ao 11. Depois de mais de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito.
Mas foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. E a origem e o significado da Páscoa judaica. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou um cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abibe, que aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Está em Êxodo 12:11. Bom, aqui podemos fazer algumas observações. Os pães asmos eram os pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Ervas amargas. Essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição dos tempos de escravidão. Está em Lamentações 3:11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrada no livro de Êxodo, quando lemos: E acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: Que rito é esse? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Está em Êxodo 12, 26 e 27. A Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Está lá em Lucas 2:41. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nesta época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniam no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. As profecias sobre a Páscoa e Jesus. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Isto está lá em Isaías 53:7. E João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira. Considerando a sexta-feira como a melhor posição, então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria de ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria de sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos de seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A Páscoa é uma festa judaica,
um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que é a Páscoa. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, em um determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa. Antes, eles celebram a ceia do Senhor. E aqui terminamos mais um vídeo explicando o real significado da Páscoa. Jesus, o Cordeiro perfeito para a remissão de nossos pecados. Eu te deixo uma pergunta. Você já aceitou o sacrifício de Jesus por você na cruz? Se a resposta for não, você gostaria de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Se for sim, basta apenas fazer uma oração e eu gostaria de te ajudar. Basta você repetir comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entendo o sacrifício na cruz. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá salvação. Amém, amém. Seja bem-vindo à família de Cristo. Hoje, além de amigos, somos irmãos em Cristo. Aqui terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida.